Pessoas que sentem ansiedade intensa em situações sociais tendem a entrar num ciclo vicioso que só piora o problema. E às vezes você nem se dá conta de que existe esse ciclo vicioso. Então, se você quer saber qual é, fica no vídeo. Pessoal, bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Se você quer receber mais conteúdos como esse, já vai se inscrevendo. E se você gostar do vídeo, já deixa o seu like também. Sou Juliana, sou psicóloga e vamos já conversar sobre o assunto. Sabe quando a gente já fica muito nervoso antes de uma situação social? Que a gente já sabe que vai acontecer, talvez uma reunião, alguma coisa assim que já tem uma data marcada, que você sabe que vai acontecer e você começa a sofrer muito por antecedência. Aí chega na situação em si, você fica muito nervoso por conta do que você ficou remoendo de tudo que poderia dar errado. E depois da situação passar, você fica remoendo ali os seus erros, os seus possíveis erros, né, que você acredita que são erros horríveis, e fica remoendo aquilo e gerando mais sofrimento ainda por horas ou dias até depois da situação social. Então é sobre esse ciclo que a gente vai conversar hoje. E esse ciclo, ele tem 3 componentes. A fase antecipatória, que é o momento antes, é a fase antes da situação social em si. A fase da exposição social, que é quando a pessoa já está na situação social. E a fase de processamento pós-evento, que é esse momento após o evento social, tá? Então vamos aprofundar como que funciona para você poder conseguir se dar conta quando você está nesse ciclo, tudo bem? Bom, na fase antecipatória seria a fase antes da situação social. Quando as pessoas têm dificuldade de interagir socialmente, é muito comum de ficar remoendo muito, assim, prevendo que o pior vai acontecer, que vai ir mal. Quanto mais próximo da situação social, mais sofrimento, mais angústia que é experimentada pela pessoa. Tem pesquisas que demonstram que esse sofrimento é ainda maior, esse sofrimento antes da situação social, às vezes ele é ainda maior do que da situação social em si. Vamos pensar assim que a pessoa ela sofre mais antes da situação social, né? De prever que as coisas vão dar errado, se baseando às vezes em experiências passadas, alguma situação marcante na vida que a pessoa teme que aconteça de novo, né? Pensamento às vezes exagerado e muito às vezes do que a pessoa fica prevendo que vai acontecer não acontece, sabe? Que a pessoa fica pensando em todas as possibilidades possíveis de dar errado e tenta até se preparar excessivamente para caso isso aconteça. Então é muito sofrimento antes da situação. Já fique atento, né? Porque muitas vezes esse período ele gera muito mais sofrimento do que a situação social em si. E aí, quando chega na fase da exposição, né, quando já está na situação social, acaba tendo diversos pensamentos e comportamentos específicos que são por conta de crenças, assim, muito fortes de como a pessoa deveria se portar, de como ela deveria falar, e também crenças sobre os outros até, ou crenças sobre a própria ansiedade. Vou dar alguns exemplos. A crença de que ela não pode gaguejar, a crença de que ela tem que falar só coisas muito interessantes para os outros gostarem dela, ou as crenças de que as outras pessoas julgam, de que as outras pessoas são muito duras e estão sempre te avaliando, ou crenças de que você não pode demonstrar ansiedade, que você não pode sentir ansiedade na situação social, ou seja, parecer um robozinho. Isso é muito, assim, inalcançável, né, gente? Até pessoas que não têm dificuldades em situações sociais sentem ansiedade social também em algumas situações sociais. Só que a pessoa que tem dificuldade de interagir socialmente, ela dá muito mais importância a isso, porque muitas vezes tem essas crenças, né, de que não deve demonstrar ansiedade, que não deve sentir ansiedade,
que não pode cometer nenhum deslize, que tem que ser perfeito. Então, essa cobrança excessiva que ela se faz, essa atenção, essa hipervigilância que ela fica nela mesma, acaba fazendo com que o foco dela seja só nisso, né? Em parecer muito interessante, em não cometer erros, em agradar o outro. E o foco fica menos na situação em si, né? De repente, na apresentação que ela deve fazer, ou na conversa, né? O que a outra pessoa está falando. Então, isso acaba impactando negativamente no desempenho, no seu desempenho na situação. E aí, o que você mais teme, às vezes acaba se concretizando de você realmente se sair mal. Mas você estava se saindo mal justamente por isso, por essa cobrança excessiva. A hipervigilância e essa cobrança nos sintomas da ansiedade fazem eles parecerem muito maiores e isso gera ainda mais ansiedade. Também, por essa preocupação, você fica com um viés no que você consegue perceber, tanto do seu desempenho, quanto do que você consegue perceber de reação da outra pessoa. Então, por exemplo, você foca muito mais em aspectos negativos. Por exemplo, nas vezes que você gaguejou, nas vezes que talvez você tentou falar alguma coisa ali, mas se atrapalhou, ou nas vezes que a pessoa fez um determinado expressão facial e você interpretou aquilo como ela deve estar me julgando negativamente. Então você fica focando nisso, no que pode ter dado errado, nos seus deslizes, e eles parecem muito maiores e eles tomam conta ali do seu pensamento, né? Você não consegue perceber, né? Você não consegue perceber que às vezes você está indo bem, que a outra pessoa pode estar dando um feedback ali para você de que você está indo bem, ou de que ela está entendendo o que você está falando, sua linha de raciocínio e tudo mais, sorrisos às vezes, enfim. Você acaba não percebendo isso porque você está focando muito mais no que pode estar dando errado. Quando você acaba de sair lá da situação social que você estava, você pode sentir muito alívio, né? De sair daquela situação que gera muita ansiedade, que foi uma situação que você ficou remoendo muito por antecipação, né? E você sai da situação, você sente aquele alívio momentâneo, mas depois vem o quê? Ficar remoendo tudo que pode ter dado errado, vem um processo de autocrítica. Aí fica focando muito em possíveis evidências de que você foi mal, só para tentar conferir se você foi mal. Mas, né, as pessoas que têm dificuldade de interagir socialmente, pessoas que têm ansiedade social, elas tendem a guardar na memória, né, como foi a situação social, de uma forma distorcida, porque como ela já estava com aquele viés na situação social de focar só no negativo, então o que ela guarda na memória, né? Do que o nosso cérebro faz até para nos proteger, né? Guarda mais na memória coisas que geram fortes emoções e que são negativas, né? Então você vai lembrar muito mais do que deu errado, nas vezes que você tropeçou, nas suas sensações de ansiedade como se fossem muito, muito fortes e perceptíveis. Então você fica com uma visão muito distorcida de como realmente foi a situação social, de que ela foi pior do que ela realmente foi. Ignora elogios, ignora coisas boas que podem ter acontecido, torna muito grande pequenos deslizes. E como você focou tanto no negativo e teve essa impressão de que foi muito, muito ruim, as chances de você ir para situações semelhantes novamente diminuem, né? Você vai tender a evitar, porque foi muito angustiante estar naquela situação. Então, isso acaba mantendo o problema. Tendo essa ruminação, esse sofrimento, né, que é gerado pós a situação social, pode durar horas, mas também pode durar dias, gente. Dependendo de quão importante foi a situação. Só da gente já estar consciente de como que funciona isso na gente, tem mais chances de você se dar conta, eu acho que tá acontecendo aquilo. Será que eu não foquei muito mais nos aspectos negativos da situação social? E tenta ver o quanto que esses períodos que você fica muito, muito preocupado antes da situação social
está mais te atrapalhando do que ajudando, porque às vezes a gente fica ali naquela preocupação para tentar se preparar e ir melhor, né? Mas às vezes o que acaba acontecendo? Faz com que a gente vá mal, porque a gente cria muitas expectativas de como que a gente deveria se sair na situação para poder evitar futuros problemas que a gente fica tentando prever. Aí chegando na situação, a gente fica se cobrando em agir de tal forma que a gente planejou, ou às vezes a situação acaba sendo um pouco diferente, né? Porque é impossível a gente prever a situação, então a coisa acaba saindo um pouco do que a gente tentou prever antes e isso te tira do controle. Então, esse processo de ruminação da fase antecipatória, ela só te prejudica, né? Muito mais. Então, a gente ter consciência que isso acontece, de que isso atrapalha, pode nos ajudar bastante, né? A gente começa a ter mais controle, por assim dizer, disso, porque agora não é mais assim uma coisa que acontece no automático, né? Você está mais consciente do que está acontecendo e isso tende a perder um pouco de força, né? Quando você já entende como acontece, quando você está começando a se afundar nisso. Então, estar mais atento quando esse ciclo acontece, estar mais consciente que isso está acontecendo é o primeiro passo para a mudança, né? Entender como que é isso, o seu processo antecipatório, se você fica ali tentando prever se excessivamente vai acontecer, isso mais te atrapalha do que te ajuda, te faz chegar na situação muito mais ansioso e não conseguindo fazer nada daquilo que você planejou, às vezes. Depois a situação fica remoendo, mas será que eu não estou exagerando certos pontos do que aconteceu? Aqui no meu canal tem várias dicas, né, de como que a gente pode melhorar alguns desses aspectos, né, só você assistir os vídeos, mas ter consciência de como esse ciclo acontece já é o primeiro passo para a mudança, para o seu autoconhecimento, tudo bem? Bom, gente, hoje o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa sua curtida. Se você quer comentar alguma coisa, pode comentar, eu vou gostar muito de saber. Se tem alguma dúvida também, pode comentar que eu vou responder. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau!